Olá, amigas e amigos ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Como dissemos em nosso último episódio, estamos fazendo uma série de apresentações sobre o tema Instrumentos de Diagnóstico do Letramento em Saúde. A primeira, no episódio 8, foi sobre o NVS. A segunda, no episódio 9, foi sobre o HLQ. Hoje estamos aqui novamente com a doutora Catarine Lima Moraes, que é enfermeira e doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Goiás, professora da Universidade Federal de Jataí, tendo experiência na área de enfermagem, com ênfase na enfermagem fundamental e em saúde pública. Como nós dissemos no episódio passado, um dos seus focos de pesquisa é o letramento em saúde, e a sua tese de doutorado foi exatamente a adaptação transcultural e validação do HLQ, o Health Literacy Questionnaire, para o português brasileiro. Como ela gentilmente disse que não se incomodaria de estar conosco para dar uma explicação mais detalhada sobre esse instrumento, nós já marcamos logo para hoje. Então, hoje ela está conosco novamente para falar sobre mais detalhes do HLQ. Oi, doutora Catarine, tudo bem? Olá, Helena. Boa tarde, como está? Estamos bem felizes por você ter concordado em estar conosco tão rapidamente. Eu sei que dá muito trabalho, eu sei que você é muito ocupada. Imagina, eu que agradeço, Helena, o convite. É um prazer estar com você para falar de um assunto que tanto nos entusiasma, né? O tanto nos alegra. Que bom, que bom. Então vamos lá. No último podcast, você nos apresentou o HLQ-BR, as suas 9 escalas, né? Você comentou que são 9 escalas divididas em 2 partes. E aí, como você concordou em dar mais uma aprofundada nesse instrumento, hoje nós vamos falar da primeira parte. Então, quais são as escalas que compõem e quantos itens correspondem nessa parte do instrumento, Catarine? Helena, primeiramente, como a gente já conversou também no episódio anterior, é importante sempre ressaltar que para usar o HLQ-BR é preciso solicitar autorização para o grupo australiano que detém os direitos autorais do instrumento, lembra? A autorização que a gente falou é gratuita, exceto para aplicação com população de Covid, que eles estão cobrando uma taxa. Por isso, a gente não vai poder, nesse podcast, dizer, né, os itens que compõem cada escala. O item das escalas, eles estão disponíveis de maneira parcial no artigo de validação que foi publicado na semana passada, que a referência vai estar ao final, né? Você vai colocar nas credenciais. Então, hoje a gente vai falar das escalas que compõem a primeira parte, que é a escala de 1 a 5, que totalizam 23 itens para mensurar o letramento em saúde. É importante dizer também que o HLQ-BR permite que a gente use apenas uma escala ou quantas escalas eu considerar pertinente para o meu objetivo, do porquê eu estou mensurando o letramento. Isso porque ele não tem um score geral, como a gente também já comentou no episódio anterior. Então, nessa primeira parte do instrumento, essas escalas de 1 a 5, elas vão dizer respeito ao quanto os pacientes ou a comunidade concordam ou não concordam com os itens que são apresentados. Assim, as opções de respostas, elas estão dispostas numa escala tipo Likert, com 4 opções, que vão variar de discordo totalmente até concordo totalmente. O que significa dizer que quando o participante ou quem está respondendo essa escala disser que discorda totalmente do item, ele vai pontuar 1 ponto. Quando ele disser que ele discorda apenas com o item, ele pontua 2 pontos. Ao concordar com o item, né, com a afirmativa, ele vai pontuar 3 pontos. E, por fim, se ele referir concordar totalmente, ele vai pontuar no máximo os 4 pontos da escala. Helena, é importante que a gente lembre que o instrumento ele foi construído com base na definição de letramento da Organização Mundial de Saúde. E ainda, ele permite que a gente faça uma interface, uma associação com o modelo conceitual de um estudioso da área da promoção da saúde, que chama Donald Bean, que ele classifica o letramento em saúde em 3 níveis.
o nível básico ou funcional, que diz respeito às habilidades de leitura, escrita, que permite o indivíduo ser funcional nas diversas situações diárias. O letramento comunicativo, que já requer habilidades cognitivas e de letramentos mais avançadas, associadas a habilidades sociais, que podem ser usadas para permitir que ele participe das atividades cotidianas, para que ele consiga extrair informações e derivar significados de diferentes formas de comunicação, e para que ele aplique também novas informações às circunstâncias. E, por fim, o último nível, que ele considera o letramento em saúde crítico, que são as habilidades cognitivas mais avançadas, que ele vai juntar as habilidades sociais que podem ser aplicadas às informações de saúde e vão ser analisadas criticamente para usar e exercer o maior controle sobre os eventos cotidianos da vida. Então, a gente tem que mencionar esse fato, porque cada escala que a gente vai abordar daqui para frente, ela vai ter uma relação com um desses níveis, seja o básico, o comunicativo e o crítico. O que é importante para que a gente consiga interpretar a intencionalidade de cada uma dessas escalas. Compreende? Sim, estamos compreendendo. E, inclusive, Catarine, é uma coisa muito importante, porque o Nutbin, ele fez essa categorização lá em 2000, e mesmo agora é isso que se mantém para categorizar letramento, exatamente sair do básico, que é a habilidade de ler e escrever, e ir para essa participação maior na sociedade, não só participando, mas também analisando aquilo que interessa para o indivíduo aplicar ou não na sua vida diária. Então, é muito interessante a gente saber que tem um instrumento que avalia essas condições. Porque, como eu volto a repetir, alguns instrumentos são realmente ligados ao básico, ao funcional, porque eles são mais antigos. E alguns dos mais modernos, embora em menor número, o HLQ entre eles, são esses que realmente permitem aquilatar melhor como é que está a situação do letramento em saúde da pessoa. Então, quanto mais eu escuto você falar, mais entusiasmada eu fico com esse instrumento e fico feliz por saber que ele está traduzido na nossa língua. Então, fala um pouquinho, Catarine, sobre essas escalas de 1 a 5. Bom, é fantástico, né, Helena, quando a gente começa a debruçar sobre o assunto e começa a entender essas associações e ver que isso faz sentido, né? Bom, a primeira escala, ela é denominada de compreensão e apoio dos profissionais de saúde. Ela é composta por 4 itens que irão refletir sobre o quanto os respondentes do instrumento sentem-se apoiados e compreendidos pelos profissionais de saúde. Assim, quanto mais eles tenderem a concordar com os itens, as afirmativas dos itens, né, maior será a média do score e, consequentemente, melhor será o seu desempenho na escala. E o que isso significa? Significa dizer que eles possuem um relacionamento estabelecido com pelo menos um profissional de saúde, que os conhece bem, e que eles podem confiar para fornecer conselhos, informações úteis e ajudar a compreender as informações e a tomada de decisão. Então, essa escala diz basicamente sobre isso. Quantas pessoas conseguem perceber que tem pelo menos um profissional que ela possa confiar, né? Ela estabelece, pensando nos níveis de letramento estabelecidos pelo Nutban, com o nível de letramento comunicativo, que são aquelas habilidades tanto cognitivas quanto de letramentos que, associadas às habilidades sociais, vão permitir que o indivíduo ou comunidade participe ativamente das atividades cotidianas. Eles vão conseguir extrair informações, eles vão conseguir fazer significados, interpretar e dar significados para aquela informação que ele recebe, tá? Então, essa escala ela tem muito a ver com isso, com o nível comunicativo de letramento em saúde proposto pelo Nutban. Quando a gente passa para a escala 2, ela já diz respeito, o título da escala é Informações Suficientes para Cuidar da Saúde. Ela também tem 4 itens que irão refletir o quanto as pessoas se consideram confiantes de que possuem todas as informações que precisam para viver e cuidar da sua condição de saúde e tomada de decisão.
Já essa escala, ela vai estabelecer, né, a relação com os níveis de letramento com o letramento básico, aquele letramento funcional, em que elas têm habilidade de leitura, escrita, e que permite com que ela seja funcional nas diversas situações diárias da vida dela. Diferente da escala 1, em que as questões são um pouco mais complexas, né? A escala 3 é uma escala que, particularmente, para o Brasil, ela é uma escala que é desafiadora. Eu costumo dizer assim. Ela diz respeito ao cuidado ativo da saúde. Ela, diferente da escala 1 e 2, que possuem 4 itens, essa escala possui 5 itens, que vão dizer o quanto as pessoas concordam que são capazes de assumir a responsabilidade pela própria saúde. O quanto elas empenham ativamente no seu próprio cuidado e que tomam as próprias decisões sobre a sua saúde. Nesse sentido, ela também faz associação com o nível comunicativo, o segundo nível de letramento proposto pelo Noteban, né, que as pessoas precisam ter habilidades mais elaboradas para conseguirem participar, né, das diferentes formas de comunicação e aplicar essas informações para a mudança de comportamento. E quando eu digo, Helena, que ela e ouvintes, né, que ela é uma escala desafiadora, é porque no processo de validação, né, do instrumento para o português brasileiro, ela foi uma das escalas que teve a maior dificuldade de compreensão, uma escala em que, quando a gente faz uma análise psicométrica, ela teve, né, um desempenho não tão bom, e a gente conseguiu discutir porque talvez seja uma questão cultural do Brasil, né? Essa dificuldade, muitas vezes, das pessoas assumirem a corresponsabilidade da saúde. E isso foi levado para o autor do instrumento, que foi interessante, e eles o respondeu, sim, no Brasil vocês têm problemas podem ter problemas com o cuidado ativo em saúde, assim como na Alemanha, ele nos exemplificou que eles têm dificuldade de comunicar com o profissional de saúde, que é uma outra escala que a gente vai ver no próximo episódio. Então, é extremamente interessante a gente perceber as nuances culturais de cada país em relação ao letramento, né? E ter essa escala validada permite a gente fazer essas generalizações, essas comparações de um construto só. Então, isso é fantástico, assim, é uma das coisas, um dos resultados que nos mais chamou a atenção, foi essa escala de cuidado ativo em saúde para a população brasileira. E a escala 4, a gente fala do suporte social para a saúde, né, uma escala que também tem importância muito grande para nós brasileiros. Ela possui 4 itens que se referem ao quanto as pessoas acreditam, concordam, que tem um sistema ou suporte social que elas desejam e que precisam para auxiliar nas suas demandas de saúde. Ela já está num nível um pouquinho superior, né, da classificação de letramento. Ela já faz parte do nível do letramento crítico, que requer habilidades cognitivas mais avançadas, que possam ser aplicadas para analisar essas informações, fazer inferências, né, uma análise crítica dessas informações que elas recebem mesmo, para que elas exerçam maior controle sobre os eventos e situações da vida. Então, ela requer das pessoas, né, esse movimento, esse olhar crítico daquilo que ela recebe, daquilo que ela vivencia, que possibilita a tomada de decisão em saúde. E, por fim, a gente chega na escala 5, que é avaliar as informações de saúde, que possui 5 itens em que os indivíduos vão referir ou não serem capazes de identificar boas e confiáveis fontes de informação. Se eles são capazes de distinguir informações contraditórias por si ou se eles precisam da ajuda de outros, né? Ela faz uma associação com o nível mais crítico, né? Porque ela requer do indivíduo essa capacidade crítica de avaliar essas informações, de dizer se elas são boas ou não, de fazer esse julgamento para a tomada de decisão. Então, Helena, eu acho que por hoje a gente teve essa série de informações. Eu espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho mais sobre essas escalas, pelo menos sobre essa primeira parte do HLQ, para quem tiver interesse em utilizá-lo futuramente. É isso, se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, estou à disposição.
Excelente, Catarine. Eu estou cada vez mais apaixonada por esse instrumento. A gente teve a oportunidade de participar do seu estudo aqui no Ceará e eu nunca prestei atenção nessa escala mais desafiadora do cuidar ativamente da própria saúde. Eu vou até olhar novamente com outro olhar agora os nossos resultados, principalmente capitaneados pela Eliane Mara, que é uma outra pesquisadora aqui do nosso estado. Eu vou ver como é que realmente eles se deram nessa escala em particular. O interessante que eu estou achando, Catarina, é essa liberdade de olhar as escalas de forma individual para você poder ver se dá para você entender melhor como que determinada situação está pegando na população, sabe? Eu acho que isso é que vai fazer a diferença quando você usa um instrumento meramente quantitativo, de dizer se o indivíduo entende um termo e se ele consegue ler esse termo ou essa orientação, para você realmente ver toda essa abrangência dele se relacionar com o profissional, dele se relacionar com o ambiente. Então, eu acho assim fantástico. Eu acho que você foi super clara. Eu estou muito contente. E o que eu gosto mais, Catarina, do podcast é exatamente essa chance que as pessoas têm de ouvirem inteiramente ou aos pedaços, quantas vezes quiser, para poder ir cristalizando e sedimentando os conhecimentos, né? Então, Isso. eu estou muito contente porque o nosso ouvinte ele está podendo ter acesso a uma informação. E assim, a gente falou no episódio passado, né, que estava no prelo o seu artigo, né? É E é verdade. interessante que acabou de sair, quer dizer, você volta para falar conosco e o artigo já está disponível. Então, no início aqui do episódio, na apresentação deste episódio, estão lá as referências. Coloquei a referência do Notbank, coloquei a referência do teu artigo, para que as pessoas possam acessar com mais detalhes, se quiser, porque lá você consegue oferecer algum detalhamento maior sobre as questões que compõem cada escala, embora, como você mesma já ressaltou, não de forma íntegra, porque precisa da autorização. Mas eu acho que o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte que estiver interessado em enveredar por esse campo, eu acredito que ele vai ficar entusiasmado de poder acionar e solicitar autorização para poder aplicar isso na sua realidade, não é? Seja na pesquisa, Ah, seja na prática clínica, não é não? eu acredito que sim, Helena. E assim, é importante, eu acho que é importante também, como você mencionou, a gente fez um estudo de validação em 3 grandes regiões do Brasil, justamente para ter essa noção, né, com o apoio, né, de vocês, foi essencial para que a gente conseguisse ter o produto final dessa escala. E o acesso ao grupo australiano, ele é totalmente livre, ouvintes. Assim, eles respondem muito rápido às nossas solicitações, eles têm um suporte muito, uma estrutura de suporte muito boa. Assim, qualquer dúvida que a gente tenha em relação a como analisar os dados, dúvidas em relação ao instrumento, eles têm uma equipe que fica à disposição, né, e faz o acompanhamento dos estudos que eles autorizam, né, que permitem o uso do instrumento. Então, é muito bom a gente trabalhar com o grupo australiano. Eles dão esse suporte e essa segurança para a gente estar aplicando um instrumento que já foi validado em mais de 15 línguas, né? A gente tem a Organização Mundial de Saúde referencia muito os autores do instrumento e tem documentos que usam e fazem menção também ao instrumento. Então, isso nos dá a segurança de trabalhar com ele. Eu acho que é importante também a gente frisar isso, né, Helena? É sim, com certeza. E assim, ouvintes, nossa querida Catarina estará conosco para falar sobre a parte 2, que são as outras escalas do instrumento. Vocês lembram que ela disse que são 9, ela falou de 5 hoje, faltam 4, então ela estará conosco. Bom, vocês sabem que nós fazemos as nossas gravações de 15 em 15 dias. Vocês têm recebido as informações das plataformas de que há um novo episódio disponível a cada 15 dias. Nós vamos agora fugir um pouquinho da nossa regra. Nós estaremos com esse episódio no ar hoje, e o próximo episódio com a doutora Catarine vai ser no dia 26. Mas antes disso, nós vamos ter um episódio extra. Esse episódio vai ser exatamente para a gente poder ter a oportunidade de conversar com vocês sobre a Conferência Brasileira de Letramento em Saúde,
que a doutora Virgínia já esteve conosco num dos nossos episódios. Ela já disse que ia acontecer essa conferência e já disse que estaria conosco para detalhar um pouco mais aspectos desta conferência em relação a conteúdo, palestrantes, etc. Então, nós estaremos novamente com um episódio da Rebraus, dia 19. Então, dessa vez, vocês estão com o episódio hoje, dia 19, com a doutora Virgínia, e dia 26, novamente, com a Catarine. Tá ok? Catarine, mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar conosco. Estou realmente entusiasmada, lhe aguardando para a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Helena, e eu que fico feliz em poder divulgar, né, sobre letramento em saúde. Eu agradeço. Obrigada. Tudo de bom, minha querida. Amigos e amigas ouvintes, até o próximo episódio.